Saudações atleticanas, torcida do Galão, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque o Galo vai à Colômbia enfrentar o Bucaramanga no primeiro jogo do playoff aí da Sul-Americana, meus amigos. E nesse jogo, o Galo tem algumas baixas, infelizmente, dois desfalques aí confirmados. Júnior Santos e Coelho, vocês vão acompanhar aqui nas notícias que eu separei para vocês com o corte dos donos da bola, pra gente analisar as informações do Galo e ver o que aconteceu aí com os nossos queridos Júnior Santos e também aí o Coelho, que infelizmente não estarão disponíveis para essa partida. Rubens praticamente consolidada aí a sua saída do Galo, então vamos conferir as últimas informações nessa quarta-feira, um dia antes da partida contra o Bucaramanga pela Sul-Americana. Quero deixar aqui os créditos da TV Band Minas, link na descrição, bora conferir as notícias do Galão. Atenção, telespectadores do Donos da Bola, confira comigo no replay. Só para poder trazer um fato aqui que vai acontecer pela primeira vez no jogo de quarta-feira. Pela primeira vez, o Cuca vai ter todo o ataque à disposição. Ele vai ter, inclusive, uma dor de cabeça. Porque ele vai ter Dudu, ele vai ter Rony, ele vai ter Coelho, ele vai ter Hulk, ele vai ter Scarpa e ele vai ter que deixar pelo menos 2 no banco. Se ele optar por jogar com 3 atacantes. Brenão, no futebol tem algumas verdades que não duram nem 24 horas. A delegação do Atlético viajou para a Colômbia, com desfalques no ataque e no meio-campo. Começando pelo Coelho, que ficou em Belo Horizonte por conta de uma lesão na coxa esquerda. No fim do mês de maio, o ponta machucou a coxa direita e tinha acabado de fazer a sua reestreia contra o Bahia. O Hulk e o Júnior Santos fazendo a frente, junto com o Coelho, entrando o Bernard. Então nós jogamos tudo, né? Tiramos o Alonso, passamos o Rubens para trás para ficar com uma zaga bastante rápida e ficar no mano. E deu certo, né? A gente conseguiu empatar o jogo. E por falar em Júnior Santos, o atacante também é desfalque. Fica em Belo Horizonte, tratando de um quadro de gripe. Quem não deve permanecer em BH por muito tempo é o Rubens. Ele foi vetado da viagem por conta da negociação com o Dínamo de Moscou. Galante, a dor de cabeça do Cuca será por outro motivo. Que boca, hein, Breno? Vamos lá. Só foi abrir a boca. Eu vim em missão de paz. Porque um homem em paz não quer guerra com ninguém. Mas, numa tacada só, irmão, que tudo bem, você perdeu 2 jogadores de ataque, o ataque não é o seu problema. O seu problema é que você já tinha perdido o Patrick, aí você, torcedor do Atlético, já vai começar falando mal. Não, gente, é notícia. É notícia. Não tem como evitar. Vocês querem que a gente fale o quê? Num setor... Eu já tô com caspa na barba. Não tá não. Tem impressão sua. Tem shampoo de caspa na barba? Passa de cima e passa embaixo. Passo do cabelo. Passa do cabelo na Não dá barba. irritação na peia, não? Não, dá não. Vou comprar. É o do Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ele fala, porque eu não tenho nada a esconder. Tá cheio de caspa aqui. Na barba, do cabelo não tem não. Aqui. Aí você perdeu o Patrick num setor que você já tinha problema. Não é que o Patrick não é titular absoluto, mas é um cara que pode ser usado e tal. E entrou bem. Aí você perde o Rubens. Ontem à tarde eu até dei a informação lá no Instagram. Me segue no Instagram? Sim, eu vi. Eu dei a informação no Instagram lá e tal. Aí depois, às 3 horas depois, o Atlético acabou confirmando. Mas, cara, você perdeu 2 jogadores num setor, você já tem problema. Só que um desses 2 que você perdeu, que é o Rubens, é titular absoluto. Absoluto. Aí não tem jeito. Sabe o que eu espero do Cuca? Invenção. André Salles, do Switcher. Meu editor. Ele é o chefe. Meu Ele é o editor-chefe. Respeitem o meu editor-chefe. Coordenador no máximo. Não é meu editor-chefe. É o nosso chefe. Me responda. É problema? É grave? Ou não é? Dá pra fazer um esquema? O Eltinho falou, o Ivan Romano ali de volante. Ou tem então, treinado, né, dessa você forma. põe o Alan Franco e o Gabriel Menino pra fazer o setor e tal. Ou você é daqueles, tipo o Breno Galante. Não, o Caramanga não é tudo isso. É isso que eu tô imaginando, né, Everton? Uma boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado. Eu imagino que o Cuca vai armar um time num 4-2-3-1, né? Com 2 volantes. Vai começar com o Tatiqueza? Né? Não, é só com 2 volantes. Eu acho que ele vai, como você falou, Alan Franco e Gabriel Menino, porque é o que tem. Ele não tem outra opção, né? Você falou aí sobre treinar o Ivan Roman para fazer ali a posição de volante, né? Eu acho que isso é numa questão de necessidade.
Caso ele tenha algum problema ali durante o jogo ou precise colocar um outro volante para reforçar o meio, aí sim o Ivan Roman fica como essa opção. E também no decorrer da temporada, né? É uma grande maratona, a gente mostrou aqui que o Atlético só tem pedreira e jogos decisivos pela frente, né? Depois desse Bucaramanga, pega o Palmeiras, depois é o Bucaramanga de novo aqui na Arena MRV, depois é o Flamengo 2 vezes, enfim. É uma maratona de jogos duros, em que o Atlético vai precisar encorpar o seu meio campo. Então, até pensando nisso, ele está pensando no Ivan Roman. Agora, eu estou preocupado para o jogo de amanhã. Acho que o Atlético vai pegar uma equipe intensa. O futebol colombiano é um futebol de quantos jogos eles não perdem, hein? Não perdem há 50 dias, né? Achei esse dado até meio curioso, que são poucos jogos. 5 jogos que deu? 3 vitórias e 2 empates. São times que eu imagino que o Bucaramanga vai brigar, vai fazer um jogo muito pegado e o Atlético vai precisar de força. E o jogador que tinha mais força nesse elenco, vou falar tem ainda, né? Porque ainda não saiu, é o Rubens, vai fazer muita falta e eu acho que o Atlético vai ter que ir ao mercado, Everton. Não sei como, não sei se vai ser um jogador ali em fim de contrato, uma aposta, enfim, mas eu acho que o Atlético vai precisar trazer um volante, porque não tem como. Mas, chefe, diante das circunstâncias, mais do que nunca, eu assinaria o empate. Desculpa, eu também assino o empate, mas, chefe, eu acho que o Atlético tem que trabalhar com a questão de criatividade. Eu acho que é necessário ser criativo, porque pelo tudo que a gente está recebendo de informações, o Atlético não vai fazer nenhum investimento alto, o Cuca vai ter que trabalhar com os jogadores que ele tem à disposição. É uma necessidade contratar? É uma necessidade contratar. Até a situação do Rubens, depois quando você vai tentando colocar o tique e o teco para funcionar na cabeça, eu compreendo a saída, a venda do Rubens, se ela vier a se concretizar, ao que deve acontecer nas próximas horas, que realmente o Rubens deve estar indo para o futebol russo. Mas o Cuca vai ter que ser criativo com esse mesmo elenco que tem. Eu peguei a lista de relacionados aqui agora e realmente é de se assustar. É de se assustar. O Atlético, como meio-campistas, ele tem Bernard, Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa. Nenhum é primeiro volante e 2 fazem a função de primeiro volante, por necessidade. Por necessidade. Quando a gente fala do Ivan Roman, que é uma busca pela criatividade, né? É ser criativo no elenco que você tem. E o Ivan Roman já exerceu essa função no próprio Atlético. A oportunidade que ele teve como titular, né, Breno? Contra o Caracas foi justamente fazendo essa função. Funcionou? Não sei se funcionou tão bem. Você acompanhou algum treino com ele de volante? O jogo treino que a gente foi na quarta-feira passada, ele jogou de volante. Sinceramente, eu não acho que dá pra gente poder ter um recorte tão grande contra o Caracas. Foi um jogo muito fácil pro Atlético e o Atlético dificultou o jogo. Né? Mas ele não teve foi um empate, problema. Né? Foi um empate lá, né? Ficou 1 a 1. Então, é esse ponto que eu quero chegar. O Cuca vai precisar ser criativo, o Cuca vai precisar tirar mais desse elenco e é um elenco limitadaço. Curto, é um elenco limitado. Limitado em limite. Sim. Limite de atleta. Olha só, o Patrick, que era um nome que estava se apresentando bem, gerou uma certa confiança do próprio treinador e do torcedor atleticano. O Atlético perde ele também. Então o Atlético também está sofrendo com essas questões do futebol, né, Breno? Do empoderável, que são situações da bola, do campo, o de perder atletas. Então eu acho que o Cuca vai ter que ser muito criativo e tem que pensar muito bem o time que ele vai colocar em campo. Porque o jogo, como o André falou, é um jogo pesado, é um jogo que vai pegar um time que normalmente, na Colômbia, o futebol colombiano, eles são intensos, eles são muito físicos e pode exigir muito de um time que a gente está vendo que está tendo problemas. Se não tivesse perdido o Patrick e o Rubens, se o Rubens viajasse, tava tranquilo. Ia ficar lamentando demais as ausências, claro, o Coelho é titular, etc e tal, mas ninguém lamentaria muito as ausências. O Júnior Santos ainda não se firmou, né? Aliás, está passando a hora, inclusive, né? Mas, cara, num setor que você já tem problemas, eu estava até conversando com uma pessoa do Atlético antes de entrar no ar aqui, trocando umas mensagens e tal, e essa pessoa me disse, não tem outra alternativa, não? Sabe a alternativa do aporte, que não tem outra? Não tem outra alternativa. O Atlético vai ter que se virar e contratar outro, porque está perdendo o principal jogador de um setor que já precisa. Se ele fosse permanecer, o Atlético já precisaria trazer um. Agora, com a saída dele, essa pessoa está me dizendo aqui
Se pá, tem que trazer dois. Dois. Desculpa, Breno, desculpa. Pelo deixa seguinte, você falar. desculpa. É porque a informação que nós temos, que está sendo rodada, que o Atlético precisa da venda do Rubens para dar uma respirada. Uns 3 meses aí. Respirada no pagamento das dívidas com os atletas. Isso. Em hora nenhuma eu vi. Vende o Rubens e contrata dois. Não, ninguém falou isso. Não. Então, é outro problema, HG. É que essa pessoa me disse agora que antes, se o Rubens fosse permanecer, Já precisaria precisava. de no mínimo um. Você tinha que trazer Você um. tinha. Agora, com a saída dele, você acaba tendo que trazer dois. Mas você acredita? Não acredito Então nem é que venha, isso. talvez nenhum. Então, Enfim. Bom, boa Pede tarde. desculpa o Elton aí. Boa tarde a todos. Você tripudiou dele. Agora eu vou pedir desculpa. Por favor. Desculpa, Elton. desculpado. Por que agora? Por quê? Explica. Porque o Elton, o doutor Elton, e também profeta do acontecido, falou que... Não, acontecido não. Acontecido não. Não, acontecido Não, não. acontecido não. Ele Do que ia acontecer. Ainda bem que nós estamos ao lado do Eltinho, não, Valor? Inclusive eu. Tô tranquilo ao lado O dele. Elton, ele preveu aqui que o Coelho ia ter uma nova Que lesão. o Coelho não, que atletas que retornam, não dei nome pra ninguém. Estariam propensos a sofrer outra lesão. Eu acho até que o Ponto. assunto era o Arana, né? Não, é porque eu ia chegar aí. Aí aconteceu que deu Coelho. O Arana, presta atenção aí. Porque o Elton tá de olho aí na sua lesão, que ela pode acontecer. Não, Cuidado eu aí, só Cuidado peço aí, pro Arana. Cuca Cuidado aí. cuidar da minutagem do Arana. Dosar. Cuida da minutagem do Arana. Mas olha pra você Pode ver, falar. o Everton falou uma coisa, né? Se não tivesse essa situação de que colocado do Coelho e do Rubens, do Júnior Santos, a gente estaria aqui hoje falando o seguinte: o Atlético tem a volta do Everson e do Rony para esse jogo contra o Bucaramanga, o Atlético tem reforço. Não, a gente está falando que o Atlético tem desfalques. Mas eu ainda vou olhar o copo meio cheio. Eu acho que o Atlético ainda tem, com esse elenco que ele tem, condição de fazer um bom jogo. Tem condição, inclusive, de alguns jogadores que estão devendo pegarem agora a oportunidade e demonstrar mais. Vou dar um exemplo aqui. O Gabriel Menino. É um jogo para que ele mostre agora, tem espaço no meio de campo para ele, até porque o Rubens tinha pegado a posição dele mostrar amanhã que ele é útil, que ele pode jogar também de uma maneira defensiva, que ele pode fechar o meio de campo ali ao lado do Alan Franco, de repente uma oportunidade para o Igor Gomes entrar ali, você faz 3 no meio junto com o Scarpa, fecha ali com 4. Então eu acho que ainda tem no elenco do Atlético condição para o jogo de amanhã. Eu não estou projetando um Palmeiras, não estou projetando um Flamengo, estou projetando Bucaramanga. Vai ser difícil? Vai, mas eu ainda acho que esse elenco tem qualidade. E lá na frente, o Cuca vai ter que decidir, porque ele vai ter Dudu, ele vai ter Rony, ele vai ter Hulk, ele tem boas opções, mas eu imagino que no máximo ele vai usar 2 desses. Um vai ficar no banco, né? E aí vamos ver. Eu até deixaria o Dudu no banco, aí eu tô olhando pelo lado físico, da entrega do Rony, que é um cara que volta para recompor, que o tempo todo é um cara que não jogou, né, ainda nessa volta, se preparou melhor. Eu daria essa oportunidade pro Rony. Vamos lá, pontos levantados aqui pelos comentaristas. Realmente dá uma preocupação pra gente aí, né? O nosso ataque, ele tem peças, não é o que preocupa tanto, é o ataque, né? No caso, você vai perder o Coelho aí, que até então vinha sendo o jogador com melhor desempenho no Galo nessa temporada, vai ficar fora aí por um tempo novamente, porque se lesionou. Então, tem ali o Dudu, tem outras peças ali, então dá pra você fazer uma adaptação. Agora, no meio de campo, não, cara. No meio de campo é desanimador, né? Nosso cão de guarda ali, que era o Rubens, era um dos que mais marcava, que mais desarmava. Tá saindo do Galo, o Atlético confirmou. O Rubens, ele não vai para essa partida, né? Devido a essa negociação estar rolando nos bastidores aí e podendo fechar. Então, o Rubens é desfalque também. Não está na lista de relacionados. Juntamente aí com o Coelho por lesão e o Júnior Santos aí por um estado, né, de gripe, né? Então, infelizmente aí, Júnior Santos, você também não tem sorte, hein, cara? No último jogo contra o Bahia, entrou até que bem, gostei, tentou, movimentou, buscou jogo, partiu pra cima num contra um, mas deu uma má sorte aí que pegou uma gripe e não vai atuar contra o Bucaramanga. Torçamos para que contra o Palmeiras ele esteja 100% para ajudar o nosso galão. Então é isso aí, tomara que o Galo, apesar da situação financeira complicada, vá para o mercado em busca de reforços, porque antes a gente já precisava de reforço no meio campo. Agora a gente vai precisar muito mais com a saída
eminente aí de Rubens, né, amigos? Já que o Cuca, ele deixou claríssimo na coletiva, até trouxe aqui para vocês a gente reagir daqui à coletiva do Cuca, que ele falou que é um jogador aí que tá com a cabeça em outro lugar, não tem vontade de atuar mais pelo Galo. Já o Cuca também não gosta do jogador também, então aí você já viu, né? A gente precisa de um volante, tem um volante, mas é aquilo, né, meus amigos? Como explicar essa situação? Comenta aqui se você está confiante no Galo, mesmo com esses tantos desfalques, para o jogo do primeiro jogo do playoff aí contra o Bucaramanga. Jogo aí fora de casa, na Colômbia, hein, amigos? Viagem complicada, mas é o Galo aí que tá descansado, né? Então, o Galo tem tudo aí para entregar o mínimo e trazer, no mínimo, aí um empate para não se complicar aí, para classificar para as oitavas da Sul-Americana. Comenta, se inscreva, deixa o seu like, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, isso ajuda bastante. Um forte abraço, vou ficando por aqui e dá-lhe Galão da Massa.